Cheguei, Brasil! E esse vídeo num formato diferente. Exatamente, nesse vídeo aqui, ó, nananina não teremos escalação. Sim, esse vídeo aqui é para quem gosta de estatística, de scout. Panorama da rodada 14. Panorama, sim, exatamente, a gente vai trazer para vocês aqui os apontamentos, como é que vem a sequência, essas equipes, as equipes que estão performando melhor, as equipes que estão fazendo uma pior campanha, fazendo gols, sofrendo gols, mando de campo, faz melhor em casa, faz fora, tudo isso a gente vai abordar nesse vídeo aqui. Então esse vídeo é para você que gosta de estudar a rodada, a gente vai estudar juntos aqui. Exatamente, a gente já montou um time, inclusive no início da semana. Se você não assistiu, deve estar passando no card, assiste, a gente vai atualizar na live. Então fica comigo até o final, tem outras novidades também que a gente vai trazer para vocês. Espero que vocês gostem, a gente vai interagir bastante. Fica comigo até o final, não muda de canal, roda essa vinheta aí, não sei nem se tem vinheta, mas ó, quero que você venha pra cá. Meus queridos, esse vídeo tem o apoio e o patrocínio do OneFootball, o aplicativo mais completo acerca do mundo do futebol. E eu falo mais uma vez para você, se você ainda não tem esse aplicativo, por que você não baixou ainda? A hora é essa, meu querido e minha querida, baixem gratuitamente, inteiramente gratuito esse aplicativo para Android e iOS, para você ficar muito bem informado de tudo que rola no mundo do futebol. Mercado da bola, transferências, a gente sabe que o mercado do futebol é muito dinâmico, acompanhar os jogos em tempo real, lance a lance, estatísticas da partida para a gente estudar, tem uma aba de Cartola FC falando sobre isso, transmissões de graça da Bundesliga vai rolar já já. Meu querido, não perca tempo, você pode escolher o teu time de coração. Todas as notícias na palma da tua mão, melhores momentos das partidas, vídeos facilmente compartilháveis nos teus grupos aí de WhatsApp, Telegram. Meu querido, baixa o primeiro link da descrição, OneFootball, recomendo, tenho certeza que você vai gostar. Meus queridos, eu sou o Glauber e você está no canal Cartola Bom de Bola, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal, esse vídeo num formato diferente, é como se eu estivesse estudando com você, pra quem me acompanhou na última temporada sabe, e pedir, como é aquele vídeo de estatística, esse vídeo é só pra gente tratar de estatística, de fatos e contra fatos, não há argumentos na verdade. Então é isso, a gente já montou um time no início da semana, a gente vai atualizar esse time. Se você não viu, assista o vídeo, dá essa moral. A gente vai atualizar esse vídeo aí durante a live da sexta, 19h19 a gente se encontra. Mas esse vídeo aqui é exatamente para trazer o panorama da rodada 14. Exatamente, o panorama da rodada 14. E como é que funciona esse panorama, Glauber? Que bendito desse panorama é esse? Cara, a gente vai pegar aqui, eu vou trazer estatísticas para vocês, tá certo? Que é um tipo de leitura que eu faço sempre antes de escolher alguma peça. Eu tenho que entender qual é o contexto, não só individual, mas coletivo. E falando coletivamente, a gente tem que entender como é que vem essas equipes dentro do Campeonato Brasileiro. Se elas vêm num bom momento, então a gente vai trazer para vocês a boa sequência das equipes ou não, essa má sequência, equipes como é que estão atuando, jogando como mandante, jogando como visitante, tem feito gols e o tanto de gols que tem sofrido. Isso tudo são apontamentos, caminhos que nos norteiam na hora da gente fazer a nossa escolha e muitas das vezes a gente tem dúvida entre A, B ou C de peças. Então esse vídeo tem esse cunho. Se você gosta de estudar, inclusive coloque para mim aí nos comentários se você gosta de estatísticas, se você tem prazer em estudar, caçar números e tudo mais. E se você coloca nos comentários se você gosta desse vídeo. Primeiro, se você gosta desse tipo de vídeo, já gosta do nosso trabalho, deixa o teu joinha, realmente vai dar essa moral pra gente, ajuda bastante para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas e também nos incentiva. É um termômetro para mim, o teu joinha, para saber se você quer que eu traga esse tipo de conteúdo, se você acha que agrega para você. Eu só trago o que eu acho que é interessante para mim, eu compartilho com você. Se você curtir, deixa o teu joinha. Se você ainda não é um inscrito aqui do canal, vou te convidar, se inscreva no canal aqui, porque eu acredito que eu posso contribuir para o teu desempenho ainda melhorar, tá certo? Semanalmente a gente tem vídeos de dicas aqui e também lives com mais de 1 hora tirando suas dúvidas de entretenimento esportivo. Então não esqueçam de comentar, colocar nos comentários, tá? Um outro detalhe muito importante é o seguinte, vocês sabem que eu tenho a Cartomante FC aqui, a minha parceira de estatísticas, que eu trago sempre para vocês aqui, me ajuda muito na hora de escalar e tudo mais, e eles estão com preço promocional, então tem uma aba de análise de arbitragem, tem uma série de coisas aqui, a plataforma escala para você, tem dicas minhas dentro da plataforma também, e estão com preço promocional, e por tempo limitado, eu tô até com a cola aqui, eu vou falar. Você pode ainda, fora que já está no desconto, você pode ter um desconto ainda maior de 10%. Como é que você faz isso? Você vai clicar no link aí da Cartomante, está no meu descrição, no comentário fixado também. E quando você clicar no link que está na descrição aí da Cartomante FC, você vai colocar desconto 10, tá certo? No cupom desconto 10, que você vai ter um desconto ainda maior. Então aproveita que é por tempo limitado.
tá bom? O Instagram é nossa rede social mais ativa, a gente faz lives por lá, posta os times antes do fechamento do mercado lá também, eu preciso falar isso. E é isso, cara, tá tudo aí na descrição, beleza? Bom, vamos nessa, vou dar um panorama como é que tá aqui, né? A gente tá indo pra rodada 14 e até a rodada 13, a gente vê aqui o Palmeiras na liderança com 31 pontos, o Atlético Mineiro é o segundo com 28, o Fortaleza coladinho 27 pontos, Bragantino 24, o Atlético Paranaense 23 e o Flamengo com 21 pontos desde que o Portaluppi chegou. É um time jogando muito ofensivo, fazendo muitos gols, sofrendo poucos gols, realmente tá dando gosto de ver o time tá leve, né? São os 6 primeiros colocados aqui. E de baixo pra cima, a Chapecoense, que ainda não venceu, tem 4 pontos, o Grêmio tem 7, em 19º, 18º é o América Mineiro e o São Paulo tem, é o 17º, tem 11 pontos junto com o Sport Clube do Recife, tá? Esses são os piores até o momento, tá? Então esse é um panorama rapidamente da tabela, não dá para passar tanto tempo aqui assim com vocês, né? Na live a gente detalha um pouquinho melhor. Mas a gente vê, por exemplo, que o Palmeiras é um time que é líder da competição e tem a maior parte dos pontos fazendo valer um mando de campo. Então ele conquista mais pontos em casa, o Palmeiras, do que fora de casa. Vai ter o clássico aí contra o São Paulo, não é o mando do Palmeiras, né? O Atlético Mineiro, por exemplo, tem mais pontuações conquistadas fora de casa do que em casa, 15 pontos. A gente vê que o Red Bull Bragantino, ele tem 16 pontos conquistados fora de casa e apenas 8 em casa. Então ele performa muito melhor quando joga como visitante, o time do Red Bull Bragantino. Então é importante a gente eu trazer esse panorama para vocês, para talvez você pensar de uma forma ou não, eu vou escalar jogadores do Red Bull jogando em casa. Normalmente ele pontua jogando melhor fora. Então a gente vê isso. O Atlético Paranaense tem 14 pontos jogando em casa e 9 fora. Então em casa tem uma performance melhor, tanto que venceu o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, 2 do Terãs. E o Terãs é uma boa? Normalmente em média melhor jogando em casa. Então são coisas que a gente vai trazendo aqui para vocês, tá certo? Por exemplo, a Chapecoense tem 1 ponto conquistado em casa e 3 pontos conquistados fora. E a Chapecoense vai receber aí o time do Santos. Então você vai fazendo esse tipo de comentar. Por exemplo, o Bahia tem 10 pontos conquistados em casa e 7 fora. Conquista pontos melhores em casa. O time do Sport, que vai pegar o time do Bahia, tem mais pontos fora de casa do que jogando em casa. Então são apontamentos que a gente vai trazendo para vocês, beleza? Isso é da classificação. Agora, qual é a boa sequência até aqui? A boa sequência, eu vou trazer aqui para vocês os 6 últimos jogos. Como é que estão essas equipes? Os 6 últimos jogos de forma sequenciadas, obviamente. Então a gente tem o Atlético Mineiro e o Palmeiras tem 18 pontos, são 6 jogos, 6 vitórias. Estão com 6 jogos, 6 vitórias, Atlético Mineiro e Palmeiras. Apenas o Atlético Mineiro marcou 1 gol a mais do que o Palmeiras, por isso que está ali, mas o mesmo número de pontos e estão 6 jogos, 6 vitórias consecutivas. O time do Fortaleza tem 15 pontos em 6 jogos, 5 vitórias, nenhum empate e apenas uma derrota. Grande campanha do Fortaleza. O Flamengo subindo bastante, né? O Flamengo tem em 6 jogos aí 12 pontos, são 4 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas. Estas derrotas não foram sob o comando do Renato Portaluppi. Então é importante a gente fazer essa ressalva. Ela é muito importante. Abaixo do Flamengo a gente está falando da sequência dos últimos 6 jogos, tá? Abaixo do Flamengo a gente tem o Atlético Paranaense com 10 pontos em 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. E abaixo temos aí com o mesmo número de pontos o Ceará. 6 jogos, 2 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. Nos últimos 6 jogos o time do Ceará não perdeu. Nem o Ceará, nem o Palmeiras, nem o Atlético Mineiro são as equipes que não perderam nos últimos 6 jogos. Aí pegando da ponta de baixo da tabela, Chapecoense não tem nenhum ponto, nenhum ponto nos últimos 6 jogos. Foram 6 jogos e 6 derrotas, né? 0 pontos. O time do Santos tem 6 jogos, 5 pontos apenas. Então, veja, o momento do Santos não é bom na competição. Tem apenas nos últimos 6 jogos, 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. É um momento ruim. E Grêmio, Internacional e Grêmio com 5 pontos em 6 jogos, 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Eles estão iguais aí. Não é um bom momento dessas equipes, tá? Então vai anotando tudo aí que eu tô falando. Eu espero contribuir para vocês, tá? Agora dos gols pro, quem é que tá fazendo gol aqui? A gente vê que o Palmeiras tem 25, Bragantino 24, Flamengo 22, Atlético Paranaense 21, Atlético Mineiro 19, Bahia 18 gols. Veja que o Bahia é o 7º ali na ordem de gols, né, feitos, mas não tá no momento muito bom.
O time do Sport tem, de baixo para cima, o Grêmio tem 6 gols apenas, o Sport 7 gols. E desses gols que o Sport faz, ele normalmente faz mais gols jogando fora de casa, tá? Como o Bragantino, tem 24 gols, é o segundo time que tem mais gols, abaixo do Palmeiras, mas a maioria dos gols feitos jogando como visitante. Observem, o Fortaleza faz muitos gols em casa, mas jogando como visitante, pouquíssimos. São 16 gols do Fortaleza jogando em casa e apenas 5 jogando fora. Tem um clássico contra o Ceará, o Ceará tá fazendo jogos interessantes em casa, tá numa sequência muito boa, como eu mostrei antes, mas no retrospecto mais recente o Fortaleza tem prevalecido diante do Ceará, né? Palmeiras tem 15 gols em casa, 10 gols fora. Flamengo 14 gols em casa, 8 gols fora. Atlético Mineiro 12 gols em casa, 7 gols fora. Tá? Atlético Paranaense 11 gols contra 10. Red Bull Bragantino tem 13 gols marcados como visitante e 11 como mandante. O Ceará tem 10 gols como mandante, 4 como visitante. Portanto, o Ceará jogando em casa fica mais à vontade, tem feito mais gols. Tá certo? Percebam, o Sport tem 2 gols marcados em casa e 5 gols marcados fora de casa. O Sport é um time que faz mais gols fora do que em casa, tem mais do que o dobro de gols feitos. Vai pegar o Bahia fora, então não deem como o Sport como um patinho morto. Já já a gente vai chegar nos gols sofridos e a gente vai falar também sobre isso, tá? Então o time do Grêmio, por exemplo, o time do Grêmio tem 3 gols como mandante e 3 como visitante. O time da Chapecoense, 3 gols como mandante e 8 gols como visitante. Que coisa interessante, né? É basicamente isso aí, tá certo? A gente tá falando de gols feitos, né? E agora a gente vê as equipes que estão numa sequência aí em jogos que marcaram gols. Então a gente vê que o Palmeiras e o Atlético Mineiro têm o mesmo percentual de quase 93% ali de jogos em que marcou gols. Então quase toda partida essas equipes marcam gols, né? E abaixo o Atlético Paranaense também é uma equipe que faz gols, 91,67 aí. O Palmeiras marcou gols em 13 jogos, o Palmeiras e o Atlético Mineiro marcaram em 12 oportunidades. O Atlético Paranaense de 12 jogos marcou 11 vezes. O Fortaleza de 13 jogos marcou 11 vezes. O Bragantino de 13 jogos, 11 vezes. Então são times que fazem gols, tá, pessoal? Vai anotando tudo isso aí. O Grêmio, por exemplo, de 11 jogos fez apenas 4 gols. O América Mineiro de 13 jogos... O América Mineiro e o Sport de 13 jogos marcaram gols em apenas 6 oportunidades. O São Paulo é um time que tem feito poucos gols. 13 jogos jogou o São Paulo, marcou 7 vezes. É o mesmo número que o Juventude, 13 jogos, 7 gols. Nem tem mais o Matheus Peixoto que foi negociado, né? Então é isso. O Santos também, 13 jogos, 7 gols. Vai pegando tudo isso aí. Beleza? Dito isso, agora o que é que a gente vai falar? Agora sobre os gols sofridos. Já deixou seu like? Não esqueça de deixar seu like aí, é muitíssimo importante para mim. E também coloca para mim nos comentários aí se você está curtindo esse tipo de vídeo nesse formato de panorama e de estatísticas, se você gosta ou não desse tipo de conteúdo. E dentro disso aqui também, já já a gente vai falar aqui, você já pode ter ali os teus cenários de times para fechar zagas em tiro curto. Logicamente, já já eu vou falar aqui do Rei do Pitaco mais uma vez, toda rodada aí bombando pra gente faturar uma grana, né? Então tem outros recadinhos bem legais aí para vocês. Falando de gols sofridos, e prestem atenção na hora que a gente vai montar zagas ali, cenários de fechar sistemas defensivos para tiro curto e tudo mais, até para ligas clássicas, que tem algumas pessoas que estão fazendo isso. Para alguns tem dado certo, para outros nem tanto. Então a gente vai fazer exatamente esse tipo de comentário aqui, tá? O Fortaleza é o time que menos gols sofreu até aqui, são 9 gols apenas. O Atlético Mineiro sofreu 10 gols, é o segundo time que menos gols sofreu até aqui. Corinthians e Sport sofreram 11 gols apenas, não é isso? Então perceba, o Sport está lá na parte de baixo da tabela, mas é um time que sofre poucos gols, o time do Sport. Então é um outro ponto que a gente tem que observar. Flamengo sofreu 10 gols até aqui, o time do Ceará 12 gols junto com o Fluminense, com o Palmeiras, são esses times. O time que mais gols sofreu é a Chapecoense, 24 gols sofridos. Depois o Bahia. O Bahia é um time que sofre muitos gols, então entenda aí, vai pegando já os cenários. O Bahia é um time que sofre muitos gols, é o segundo time que mais gols sofreu até aqui, 22 tentos sofridos o time do Bahia, e vai pegar o Sport que faz mais gols fora do que em casa. Então não é surpresa se o Sport for lá
em Salvador e fizer gol no time do Bahia, já que o Bahia sofre muitos gols e pegando esses últimos 2 jogos aí foi goleado, 2 jogos, 8 gols sofridos do time do Bahia, tá? O Internacional e o América Mineiro sofreram 18 gols, seguidos de Cuiabá 16, São Paulo 17, Santos e Bragantino 16, então são muitos gols, tá? Dos gols sofridos por mando, a gente vê que o Bahia sofre mais gols em casa do que fora, sofreu até aqui. Claro, tem aqueles 5 na sacola do Flamengo jogando fora, né? O Bahia jogando em casa. Então a Chapecoense sofre mais gols em casa, né? Vai pegar, exatamente, vai receber o Santos aí. Então tem equipes que sofrem mais gols. O Cuiabá sofre mais gols em casa do que fora. O time do... Quem mais aqui? Basicamente isso, essas são as equipes que mais sofrem gols aqui. Bahia e Chapecoense 11 gols, são equipes que mais sofrem gols em casa do que fora. Cuiabá 10 gols, e aí depois você vai vendo outras equipes aí, tá? Deixa eu vir pra cá pra gente trazer outros pontos pra vocês. Jogos em que não sofreu gol. Então o Fortaleza é o time que... por exemplo, o Fortaleza, de 13 jogos, não sofreu gol em 7 oportunidades. O Fortaleza segurou 7 SGs de 13 jogos, tá? Depois você tem Atlético Mineiro e Ceará, de 13 jogos, 6 gols segurando o SG. E também o Atlético Goianiense, também com 6, tá? Atlético Mineiro, Ceará e Atlético Goianiense, de 13 jogos, segurou 6 SGs. De 13 jogos, o Fortaleza é o primeiro, segurou 7 SGs, tá? Então você perceba que Fortaleza e Ceará estão... O Fortaleza é o primeiro e depois Ceará junto com Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. Esse clássico entre Ceará e Fortaleza pode perfeitamente ser um jogo de poucos gols ou até de um 0 a 0. Então, para você talvez fechar sistemas defensivos dentro de variações de tiro curto e no Rei do Pitaco também, que já já a gente vai falar aqui para vocês, pode ser uma ótima alternativa aí esses times, tá? Então vai anotando tudo isso aí, é muito importante dentro das variações e das estratégias também, tá? Palmeiras sofreu 5 gols, o Fluminense 5, Juventude 5, o Sport sofre poucos gols, de 13 jogos o Sport sofreu apenas 5 gols, tá? É um time que sofre poucos gols, é importante a gente estar ligado aí, apesar de que o Bahia é um time que faz gols, né? Então a gente vai vendo aí esses apontamentos, tá? O time do Chapecoense sofre muitos gols, o América Mineiro também só não sofreu, o Chapecoense só não sofreu gol em um jogo, o resto tudo sofreu gol. É basicamente isso, senão a gente passa o dia todo aqui, tá? Do aproveitamento em casa, o Palmeiras tem o melhor aproveitamento, seguido aí mesmo percentual do Fortaleza, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Ceará. Esses times têm melhores campanhas e Flamengo como mandante e o Santos ali também chegando na sequência, tá? E aproveitamento fora de casa, como eu falei, Red Bull Bragantino é o time com melhor aproveitamento fora, 77% praticamente. Depois Atlético Mineiro, veja que faz uma campanha equilibrada, Atlético Mineiro figurando ali com melhor campanha, uma das melhores jogando em casa, também fora, segunda melhor campanha. Palmeiras também ali é o líder do campeonato, quase 67%, é a terceira melhor campanha de aproveitamento fora. Corinthians, Atlético Paranaense. O Santos tem um péssimo aproveitamento, é o pior time com aproveitamento como visitante, 11,1%, depois seguido da Chapecoense, do Juventude, do Grêmio, do América Mineiro, tá? Então são times aí que não tem esse aproveitamento tão bom. Já demos a cantada aqui. Agora eu aproveito a hora de convidar você para baixar o aplicativo do Rei do Pitaco, obviamente, né? Nessa temporada, todas as tiro curto que eu jogo, ou seja, por rodada, eu monto o time, eu coloco variações para jogar, para meu time imitar naquela rodada, sem me preocupar com questão de valorização, de perder cartoleta. Não tem isso no Rei do Pitaco, tá? Então você monta vários times, vários cenários e você concorre. Nessa rodada 14 tem premiação de 100 mil garantida. 50 mil reais para o primeiro colocado, é um investimento de 10 reais para você entrar nessa sala. Só que tem várias salas dentro do aplicativo do Rei do Pitaco. Você pode jogar gratuitamente para se familiarizar, para entender como é que funciona o game, que é sensacional e que não só cobre Campeonato Brasileiro, tá? Inclusive hoje eu tô gravando agora, tá rolando Copa do Brasil, eu tenho vários times lá também, tô sempre ganhando uma graninha, cara, é sensacional. Então cobre Copa do Brasil, inclusive quando você estiver assistindo esse vídeo vai ter aí, acho que é o terceiro dia seguido, vai ter Copa do Brasil também pro jogo do Flamengo. Então, Copa do Brasil, campeonatos internacionais, alemão, italiano,
espanhol, inglês, Copa América, Copa UEFA, Libertadores, Champions, tudo que você imaginar, o Rei do Pitaco cobre. Baixa gratuitamente, o link tá na descrição, no meu comentário fixado, que é top. Você se divertindo pode ganhar dinheiro, recomendo. Fecha as zagas aí, eu já falei algumas aqui e me fala aí qual vai ser a dica que você pegou aqui diferente, tá? Então, Rei do Pitaco é top, baixa aí, link na descrição, beleza? Vamos lá para os confrontos, São Paulo e Palmeiras, ó, como é que vem a sequência desses times? Eu já falei rapidamente para vocês aqui, mas por exemplo, ó, nos últimos 5 jogos do São Paulo jogando em casa, ele só não fez gol em uma oportunidade, tá? Fez aqui 5 gols em 5 jogos, então tende ali a fazer pelo menos um gol. O time do Palmeiras, como é que vem jogando fora? Fez gol em todos os jogos do Palmeiras, 4, 6, 7, 10, média de 2 gols como visitante. O time do Palmeiras, logicamente, é um clássico, mas deve fazer gol no time do São Paulo, tá? Todos os jogos é uma média muito boa de 2 gols marcados fora o time do Palmeiras, tá? E não sofreu gol em 3 oportunidades, tá? Segurou o SG com o Atlético Goianiense, contra o Sport e também contra o time do Juventude. Então, de 5 jogos últimos jogando como visitante, 3 segurou o SG. Olha aí, o Palmeiras pode ser uma oportunidade também de segurar um SG aí. Internacional e Cuiabá, como é que vem essas equipes aqui para o jogo? A gente vê nos últimos 5 jogos do Internacional pouquíssimos gols marcados, tá? 1, 2, 3 gols. 5 últimos jogos do Inter em casa, no Beira-Rio, 3 gols marcados apenas. E o time do Cuiabá jogando fora é um time que em 5 oportunidades que jogou como visitante só marcou em 3 jogos e 2 não marcou, tá bom? O time do Inter, em compensação, só não sofreu gol em um jogo jogando em casa. Então o time do Inter é um time que tem tido fragilidades defensivas. Os últimos 5 jogos em casa só não sofreu gol em uma oportunidade, que foi para o Juventude. Todos os outros jogos levou gol do São Paulo, do Palmeiras, do Ceará e do Atlético Mineiro. Times que têm poderio ofensivo interessante. E o time do Cuiabá é um time que nos últimos 5 jogos marcou 4, 6 gols, tá? Em 2 oportunidades não marcou, contra o Sport e contra o América Mineiro, tá bom? Passando o raio-x agora aqui do Red Bull Bragantino e do Grêmio. O Red Bull Bragantino, que tem performado melhor, como eu falei, jogando como visitante, mas vai pegar o time do Grêmio aí, que vem de uma classificação no Vitória, cheio de desfalques lá no Barradão, venceu por 3-0, mas o momento no Brasileirão não é bom, tá? O time do Red Bull Bragantino vem aí numa sequência. Nos últimos 5 jogos atuando como mandante, só não fez gol contra o Ceará. Em todos os outros jogos marcou 5, 6, 8 gols nos últimos 5 jogos. O time do Red Bull Bragantino tem tudo para fazer gol no time do Grêmio, que nos últimos 5 jogos atuando como visitante só não sofreu gol em 2 oportunidades, tá? Mas levou gol do Sport, que é um time difícil de fazer gol, especialmente em casa. O Grêmio levou gol do Sport, não levou gol do Cuiabá, levou 2 gols do Juventude, levou 2 gols do Palmeiras e contra o Fluminense venceu o jogo, não sofreu gol, tá? Deve ser um jogo de gols aqui, especialmente o Red Bull deve fazer gol no time do Grêmio. Corinthians e Flamengo, historicamente um jogo de muitos gols, inclusive pendendo mais pro lado do Flamengo. Corinthians que vem de uma vitória aí diante do Cuiabá, motivado, e tem as peças que não vão estrear ainda, o Juliano, Renato Augusto ainda vai fazer os primeiros treinos e tudo mais. O pessoal tá querendo aí o Roger Guedes, mas como é que vem esse Corinthians? Melhor defensivamente, mas o Flamengo tá voando, tá? Então você pega os últimos 5 jogos do Corinthians, o Corinthians fez exatamente 5 gols nos últimos 5 jogos, só não marcou contra o São Paulo, foi 0-0. E desses 5 jogos que o Corinthians fez jogando em casa, sofreu gol em todos os jogos, tá? 2 do Red Bull Bragantino, 1 do Sport, 0-0 São Paulo, obviamente que não. Inter 1-1 e do Atlético Mineiro 2-1 foi de virada, 2 gols do Hulk. Então o Corinthians, mesmo organizado defensivamente, sofreu gol no Cuiabá no último jogo jogando e vencendo fora, mas é um time que sofre gols. O time do Flamengo cresceu muito com o Renato Gaúcho, e você pega os últimos 5 jogos do Flamengo jogando fora, o Flamengo tem 8 gols, tá? Só que tem alguns jogos aqui que não estava sob o comando do Renato Portaluppi e que é notório que o time do Flamengo tá mais solto jogando e tá goleando. Se eu não tô enganado, são 3 jogos, 14 gols, 2 gols sofridos. É muita coisa
Flamengo tem grandes chances aí, deve fazer gols, tá, no time do Corinthians. Pelo menos são os indicativos aqui que a gente vê, beleza? Atlético Mineiro recebendo o Atlético Paranaense. Olha o time do Galo aqui. O time do Galo tem, nos últimos 5 jogos em casa, fez 5, 10, 12 gols. Então tem uma média superior a 2 gols marcados como mandante nos últimos 5 jogos, o time do Atlético Mineiro. E vai pegar o time do Atlético. E outro detalhe, desses últimos 5 jogos que o Atlético Mineiro fez como mandante, ele não levou gol em 2 oportunidades. O Bahia não marcou, o Atlético Mineiro ganhou 3-0. E o São Paulo não fez gol, foi 1-0 para o Galo. Os outros jogos, o Flamengo marcou um gol no Atlético Mineiro, o Atlético Goianiense fez um gol e até a Chapecoense fez um gol. Foi 1-1 esse jogo, tá? O time do Atlético Paranaense tem melhor performance jogando como mandante, inclusive seus gols também sendo melhores como mandante. Jogando como visitante, não é um time que não faz gol, tá? Mas é um time traiçoeiro. Então você vê assim, o time do Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos só não fez gol em um jogo, que foi contra o Ceará. Todos os outros jogos ele marcou. Contra o Santos ele perdeu, mas foi 2-1, o Santos venceu. Contra o Fluminense jogando fora, o Atlético Paranaense fez 4 gols no Fluminense. Perdeu para o Bahia por 2-1 e ganhou do Grêmio fora 1-0. Deve ser um jogo de gols aqui, tá? Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. São duas equipes que estão fazendo grande campanha. Clássico nordestino, Bahia e Sport. A gente vê aqui o time do Bahia fazendo gols, né? Nos últimos 5 jogos só não marcou contra o Flamengo, foi 5-0 e empatou contra o Corinthians, mas fez 6 gols. Você pega 3 jogos, os últimos 5 jogos, 6 gols o Bahia marcou. E o time do Sport, como falei, é um time que faz mais gols fora de casa e sofre pouquíssimos gols, tá? Então o Sport aqui, jogando fora, perdeu para o Juventude 1-0, perdeu para o Corinthians 2-1, empatou 0-0 contra o Santos, 1-1 contra o Atlético Goianiense e venceu o América fora por 1-0. Jogo difícil, vai pegando aí. Chapecoense não venceu de ninguém e o Santos tem uma campanha pior como visitante. E depois vem a Chapecoense. Então é um jogo aí que é difícil, né? A gente vê a Chapecoense aqui, ó. Nos últimos 5 jogos em casa, a Chapecoense fez gol em 3 oportunidades apenas. E em 2 jogos, nos últimos 5 jogos, a Chapecoense em casa não marcou gols, tá? Então quer usar, bota a zaga do time do Santos, que não vem no momento bom fora, mas a Chapecoense está cedendo muita pontuação. E o time do Santos aqui jogando fora, nos últimos 5 jogos fez 6 gols e em 2 oportunidades não marcou gol, tá? Então é um jogo aqui que a gente até falou no vídeo da semana, tá no card aqui, assiste. Tem ótimas peças porque a Chapecoense está cedendo muita pontuação. Ceará vai pegar o Fortaleza, outro clássico nordestino. O Ceará, em todos os últimos 5 jogos que atuou em casa, marcou gols, tá? São 3, 4, 6, 7 gols em 5 jogos jogando em casa. E fez 7 gols, não é isso? 3, 4, 7 gols em casa nos últimos 5 jogos. E não sofreu gol em 2 oportunidades. Exatamente nas últimas 2 rodadas que jogou em casa, venceu 2-0 o Juventude, não sofreu gol, e venceu o Atlético Paranaense na rodada 12, 1-0. Então nos últimos 2 jogos aí, como mandante, o Ceará não sofreu gols, tá? O Fortaleza, como a gente falou anteriormente, é um time que faz muitos gols em casa, mas fora não faz gol. Estão jogando no mesmo solo, né? Em terras maravilhosas, cearenses, né? Time do Fortaleza é um time que fora faz poucos gols, tá? Nos últimos 5 jogos são apenas 3 gols do time do Fortaleza, tá bem? E é um time que nos últimos 5 jogos não sofreu gol em 3 oportunidades. Então é um time que tem uma média de gols sofrido muito baixa, tá? É o time que menos gols sofreu. A gente mostrou aqui nesse vídeo até aqui, até pelo menos essa rodada 13 indo para a rodada 14. É um jogo difícil, não acredito que seja um jogo de muitos gols, se houver gols, tá? Esse jogo entre Ceará e Fortaleza, mas tem peças interessantes para os dois lados. Atlético Goianiense e América Mineiro, como é que vem? Atlético Goianiense nos últimos 5 jogos marcou apenas 2 gols como mandante, tá, pessoal? É bem interessante. O Atlético Goianiense está fazendo até gols melhores fora do que você pega os últimos jogos como visitante. Ele marcou, é um time que faz poucos gols, é um time econômico para fazer gols.
Inclusive eu tô gravando esse vídeo aqui, o Atlético Goianiense jogou fora contra o Atlético Paranaense, perdeu por 2-1, mas deixou um gol. É um time econômico para fazer gols, o time do Atlético Goianiense. Os últimos 5 jogos do Atlético Goianiense jogando como visitante, em todos marcou, mas foi apenas um gol, tá? E aqui como mandante, nos últimos 5 jogos o Atlético Goianiense marcou em apenas 2 jogos, tá? Perdeu para o Palmeiras em casa, então assim, fiquem atentos. O time do América Mineiro jogando fora, últimos 5 jogos só não marcou em 2 oportunidades. Contra o Bahia fez 4 gols, fez gol contra o Grêmio, fez gol contra o Palmeiras, não marcou contra o Flamengo. Pode ser um jogo aí que o América surpreenda o Atlético Goianiense, tá? E até um jogo de gols, beleza? Quero aproveitar aqui para vocês e falar sobre o seguinte, nossa parceira de apostas esportivas, que é a Betfair, que todo mundo conhece. A Betfair é uma casa mundialmente conhecida, patrocinadora oficial da Sul-Americana, da Libertadores da América, que preparou um super preço para você. Então presta atenção, você tá vendo esse vídeo aí, é por tempo limitado, tá? Para você, nesse jogo do Flamengo, vencer a partida contra o ABC pela Copa do Brasil, beleza? Vai para uma cotação de 12. Para novos clientes, você pode fazer uma aposta máxima de até R$10. Botou R$10 lá, Flamengo venceu o ABC na Copa do Brasil, então é tempo limitado, tá? Você vai ganhar R$120 em apostas grátis. Aproveita que é top, super preço para você que é inscrito aqui do canal. E um outro super preço também na Betfair para novos clientes, tá certo? Uma cotação de 25, isso é absurdamente bom, tá certo? Para novos clientes, para que São Paulo e Palmeiras no clássico marquem gol. Se o São Paulo fizer gol e o Palmeiras fizer gol nesse clássico, a cotação é de 25. Se você botou R$10, que é a aposta máxima para novos clientes, você vai ganhar R$250 em apostas grátis. Sensacional da Betfair. Os links estão na descrição do vídeo aqui e no comentário fixado. Não perca tempo, é tempo limitado, você pode ganhar dinheiro sem ter muito trabalho, tá? Então vai nessa que eu recomendo demais. Beleza, meus queridos? Meus queridíssimos, eu quero agradecer a todos vocês. Eu espero que eu tenha contribuído. É um vídeo num formato diferente, sem escalação, mas com muita estatística, muito embasamento e estudo. Se você curte esse tipo de vídeo, não esqueça de deixar nos comentários. É muito importante para eu dar sequência, continuidade a esse tipo de vídeo ou não. Esse canal é feito para vocês, então conto com a tua participação. Me fala se você gostou desse tipo de vídeo. Se gostou, deixa o teu joinha, tá certo? É muito importante. Se inscreva aqui no canal. E a pergunta também para você é a seguinte: coloca para mim nos comentários o nome de um jogador que você quer que eu traga um estudo diferenciado na live de sexta. Legal, né? Faz isso. Coloca para mim o nome de um jogador que você quer que eu traga um estudo, né? Um estudo, uma atenção maior, que aí eu vou fazer uma leitura. Eu sempre respondo vocês nos comentários e olho, observo tudo. E aí, o que tiver maior número de votos eu trago na live, trazendo uma atenção escolhida por você, beleza? Deus abençoe você, sua vida, sua família. Compartilha esse vídeo, segue a gente no Instagram, rede social, tudo pra gente ficar juntinho. E também vem pro nosso Telegram gratuito, o link tá na descrição. A gente vai fechar o grupo, então aproveita aí, porque a gente já tá perto de fechar o grupo, então corre que é por tempo limitado também, tá? Grande abraço, grande beijo, Deus abençoe a todos e até a live 19/19. Conto com vocês, tchau!